Olá, queridos, bem-vindos a mais um Falando de Bênçãos. E desta feita eu quero dividir com todo o Brasil, você de todas as cidades brasileiras. Você que é uma inscrita, um inscrito aqui no nosso canal, que o Pai Celestial venha abençoar a sua vida, a sua família, onde quer que você esteja. Que seja um dia abençoado, uma noite abençoada, enfim, a hora que você irá assistir, irá se deparar com mais um vídeo aqui no Falando de Bênçãos. Olha, gente, o tema da nossa reflexão hoje está muito preciosa, viu? Muito poderosa. O Senhor Jesus nunca desistirá de você. É isso mesmo, eu quero lhe mostrar na Bíblia um texto sagrado. Antes eu quero fazer uma oração pela sua vida, que o Pai Celestial venha entrar com providência. Você que está precisando de uma cura, seja no corpo, na alma, uma resposta do Todo-Poderoso em alguma área da sua vida, creia que Ele está respondendo às nossas orações e está trazendo para a sua vida bênçãos abundantes. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você escrevesse aqui abaixo do vídeo a cidade aonde você está sendo alcançada pelo Falando de Bênçãos. Escreva aqui nos comentários, não esqueçam de deixarem o seu like. E você que ainda não era inscrita ou inscrito no nosso canal, aproveita a oportunidade, é grátis, você não terá custo nenhum. Você clica aqui abaixo no nominho inscrever-se, escreves e depois você aciona o sininho das notificações e assim você estará inscrito no nosso canal, e todas as vezes que postarmos um novo vídeo ou que estivermos ao vivo numa live, você estará sendo abençoado pelo poder do nosso Deus poderoso. E aqueles que já são inscritos, não esqueçam de deixarem o seu like, é muito importante o seu like, porque sendo assim o YouTube entende que o conteúdo é muito precioso e outras vidas, outras famílias serão alcançadas nesse grande projeto, esse canal Falando de Bênçãos. O propósito é abençoar a sua vida e abençoar a sua família. Então fique conosco, eu quero orar pela sua vida e quero dividir com você e mostrar para você nas Escrituras que o Senhor Jesus nunca desiste de você, viu? Não, Ele nunca desiste de nós. Vamos orar? Vamos falar com o Pai e logo na sequência nós vamos trazer a nossa reflexão bíblica nesta oportunidade. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai maravilhoso, diante da Tua presença, Senhor, nós nos colocamos agora neste momento e oramos. Primeiro queremos Te agradecer pela Tua graça, pela Tua bondade infinita, Te agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Senhor, visite todas essas famílias que oram conosco em qualquer lugar do Brasil e até em outros países, onde quer que possa estar chegando agora este vídeo, esta gravação de mais uma edição do Falando de Bênçãos. Que o Senhor possa trazer a paz, a alegria aos corações aflitos, aqueles que estão desesperados. Senhor, aqueles que diante de tanta pressão, tantas perseguições, tantas lutas, têm andado triste, perdido noites de sono. Meu Deus, aquelas pessoas que têm sofrido com problemas emocionais, problemas nos seus relacionamentos, problemas financeiros, enfim, problemas espirituais, que o Senhor possa trazer o consolo, o refrigério, o livramento. Nós apresentamos a Ti a vida de todos, pedimos o entendimento, o esclarecimento da Tua Santa Palavra. Fala conosco, Senhor, nesta oportunidade. Nós te entregamos todos em Tuas santas mãos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Brasil. Queridos, o Senhor Jesus nunca desiste de você, nunca desistirá de nós. E nós temos exemplos, respaldo nas Escrituras para que eu possa estar falando isso para você. Eu não sei como você se encontra agora nesse exato momento, né? De repente você pode estar vivendo uma fase ruim na sua vida. Na verdade, nós temos vivido dias difíceis, na verdade, no mundo inteiro. É uma nova realidade. Mas nós temos um Deus, um Pai soberano, que Ele nunca muda conosco. Isso acalma o nosso coração e nós temos a certeza do amor de Cristo Jesus expressado lá na cruz, derramando o seu sangue para nos salvar, nos livrar do mal. E baseado nisso, eu quero dividir com vocês um texto sagrado em que os discípulos, que eram homens, seres humanos semelhantes a mim e a você, após a morte do Senhor Jesus, a crucificação, os momentos que antecederam a crucificação do Senhor Jesus foram momentos muito difíceis. Ele foi perseguido, maltratado, judiado, você conhece um pouco da história.
E os discípulos, consequentemente, também foram atingidos, também foram perseguidos. Foram momentos muito difíceis para os discípulos. E o texto sagrado que nós vamos refletir agora nos mostra uma atitude de um dos discípulos que estava vivenciando ali aquela situação de perigo, aquela situação de desespero, e que diante de tanta pressão bateu no coração dele, ou deles, né, um sentimento de que estava tudo perdido, porque o Senhor Jesus havia sido crucificado, foi morto, e eles presenciaram, né, na hora da crucificação. Eles nem estavam presentes de tanta pressão, de tanta perseguição, e o Senhor Jesus estava sempre ali com eles, curando enfermos, ressuscitando mortos, multiplicando pães, enfim, era a proteção, a companhia preciosa. E eles ouviram muitas vezes o Senhor Jesus falar que nunca deixaria eles só, que iria morrer, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. Mas mesmo assim, quando aconteceu, quando veio a realidade, diz a Bíblia que alguns deles ficaram desmotivados. E aí o texto sagrado aqui em João, Evangelho de João, capítulo 21, fala de uma atitude de Pedro. Pedro, que foi aquele homem tão ousado, né? De toda a história de vida ali com o Senhor Jesus, era muito ousado. E aconteceram várias coisas na vida de Pedro durante ali o ministério do Senhor Jesus. Mas aí Pedro, que tinha sido chamado pelo Senhor Jesus para abandonar a pesca, ele era pescador, e ser um pescador de homens, ou seja, um discípulo, um pregador do Evangelho. Ele havia abandonado a pesca e seguido o Senhor Jesus, mas depois da morte do Senhor Jesus, o texto diz que Pedro voltou atrás, ou seja, Pedro desistiu, entre aspas, né? Ele tentou desistir, mas o Senhor Jesus não desistiu de Pedro e nem desiste de você. O texto ficou aqui registrado para nos ensinar que Ele nunca desiste de nós. Vamos ao texto sagrado, João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3, diz assim, olha: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhe os outros, também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. O versículo 4 diz assim: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Aleluia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Então o que nós vemos aqui nesse texto sagrado? Depois de toda a perseguição aqui, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, ele já tinha aparecido para alguns discípulos. Mas mesmo assim Pedro estava triste, Pedro estava desmotivado e desistiu. Ele que um dia foi pescador e abandonou a pesca por um chamado de Jesus, agora ele volta, ele faz o contrário, abandona, deixa de ser um seguidor, de cumprir a sua missão, para voltar a pescar. E o pior é que quando ele diz, eu vou pescar, alguns dos discípulos também disseram, nós também vamos contigo. Ou seja, as nossas atitudes, queridos, acabam influenciando outras pessoas. Por isso que você não pode desistir. Não, você não pode jamais desistir. E ele acabou influenciando outras pessoas, e ele foi, e os outros foram com ele, e durante toda a noite o texto diz que eles tentaram, mas nada apanharam. Uma noite de tentativa frustrada. Então, essa noite de tentativas frustradas representa para nós aquele período que as coisas parecem estar escuras, né? Noite na Bíblia é período difícil, de dificuldade. Eles tentaram toda a noite e nada apanharam. Mas aí ao clarear da madrugada, quem está lá na praia é o Senhor Jesus. O dia clareou, o sol brilhou e Jesus aparece. E de propósito Jesus se aproxima deles e pergunta se tem alguma coisa de comer. O versículo, olha que maravilha, né? O versículo 5 diz assim: eles não reconheceram o Senhor Jesus a princípio, né? E o versículo 5 perguntou Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam: não. Então, meu Brasil amado, queridos inscritos aqui no Falando de Bênçãos, o que nós podemos extrair e aprender desse texto? Que o Senhor Jesus não desiste de nós,
E mesmo quando tomamos algumas atitudes que parece que vai piorar a situação, mesmo assim ele insiste. Ele apareceu para os discípulos e eles de propósito perguntou, porque ele já sabia. Ele sabia que a tentativa deles durante toda a noite, principalmente de Pedro, né, tinha sido frustrada. Jesus já sabia, mas de propósito ele perguntou, filhos, tem alguma coisa de comer? Eles responderam não, em outras palavras, e aí, deu certo? Vocês desistiram, agora estão tentando sozinhos, fugindo daquilo que eu preparei para vocês. Mas e aí, deu certo? Eles disseram não. Talvez seja o retrato da sua história agora. Você já tentou desistir daquilo que Deus preparou para você, né? Porque Ele tem sempre o melhor para nós. Às vezes enfrentamos pressões, dificuldades, lutas, tribulações. Isso faz parte do contexto, né? Enquanto estivermos aqui na terra. Mas Jesus se aproxima para deles e pergunta se tem alguma coisa de comer, e eles falaram não. Eu fico maravilhado, você já entendeu o recado do Senhor, que Ele não desiste, não desistiu de Pedro, não desiste de você, nunca desistirá de nós. Se você está viva, está vivo, respirando aí, mesmo diante de pressões, de dificuldades, lembre-se disso, o Senhor Jesus nunca desistirá de você. Os parentes podem até desistirem, amigos mais próximos, né? Hoje está tão escasso, não é verdade? Existem, são poucos, mas existem. Mas às vezes os amigos somem, pessoas que a gente tanto amava, que criamos uma expectativa, não é verdade? Às vezes do nada somem de nossas vidas, mudam de número, perdemos o contato e às vezes desistem de nós. Mas o que mais alegra o nosso coração, e é isso que eu queria deixar para você, para todo o Brasil agora, para a nossa reflexão, é que o Senhor Jesus não desiste de nós. E se você continuar lendo o texto, diz a Bíblia, que o Senhor Jesus se aproximou, perguntou, eles falaram que nada tinham, e aí o Senhor Jesus orientou eles, lança ao lado direito do barco e achareis. E eles lançaram, e a Bíblia diz que eles não puderam puxar as redes, tão grandes eram os peixes, 153 grandes peixes. Que maravilha, né? E o melhor de tudo é que enquanto eles foram pescar novamente, depois da tentativa frustrada, diz a Bíblia, que quando eles voltaram à praia, eles já encontraram peixes assados, tinha peixe assado e pão, tinha um banquete lá preparado para eles. Olha quanto é grande o amor de Jesus por nós, hein? Aqueles que haviam desistido, Jesus não desistiu deles, ainda preparou um grande banquete. Pedro estava triste, abatido, preocupado. Jesus foi lá, orientou, deu mais uma chance para Pedro, e a Bíblia diz que Jesus deu pão para Pedro. Serviu o banquete, deu pão para Pedro, ou seja, falando para ele, eu nunca desisti de você. Você estava passando uma situação difícil, não suportou, mas eu não desisti de você. E é o que Ele tem para você agora nessa oportunidade. Palavras de conforto, vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Levante a cabeça, guarda essa palavra no seu coração, que o Pai Celestial venha te fortalecer e te guardar aonde você estiver, e você nunca mais esqueça isso, que Ele jamais desistirá de você. Nós vamos ficando por aqui com mais um Falando de Bênçãos. Que o Pai venha te abençoar junto com a sua família nessa oportunidade. Muito bom sempre estar com vocês aqui, dividindo pérolas preciosas da Santa Palavra de Deus como essa, hein? Para te abençoar. Não esqueçam de deixar aí o seu like, se essa palavra te abençoou. Deixa aí o seu like e compartilhe pelo menos 4 ou 5 amigos seus, tá? E você que não era inscrito no nosso canal, só recapitulando, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, é totalmente gratuito. Acione o sininho das notificações e sejam abençoados. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre a sua família. Jesus, obrigado. Guarda todas essas famílias que oram conosco, representadas por esses homens e mulheres em qualquer lugar deste Brasil. Senhor, guarda-os como a menina dos teus olhos e abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.